Abra comigo no Salmo 139, que é o nosso salmo desta manhã. Salmo 139. Salmo 139. Na nossa jornada de salmos, hoje chegamos nesse 139, que é considerado um dos salmos mais lindos das Escrituras. É um dos salmos mais queridos também, cantado. É um salmo citado por diversas vezes. É um dos mais conhecidos. Tem maravilhosas, lindas canções feitas nesse salmo, que é salmo também de Davi. Esta informação que temos no começo do salmo, que ele é de Davi, é bem clássica, é bem histórica, é bem antiga, e não há motivo nenhum, razão nenhuma para entender que esse salmo de fato não seja de Davi. Então vamos ler. Antes da leitura, eu quero que você feche os olhos e ore. Queria que as crianças estivessem então aqui à frente também. As crianças irão para a classe de escola bíblica, além das aulas nos domingos pela manhã. Nesses domingos temos tido o ensaio do coral Perfeito Louvor a partir de 11h30. Temos o ensaio da cantata de Páscoa das crianças. Elas entoarão aqui os louvores a Deus, celebrando a Páscoa. Também. É uma orientação aqui também. Os irmãos que são do Ministério Hispânico também precisam assinar o livro. Terão o culto normal. Hoje não suspendemos o culto em espanhol por causa da Assembleia. Eles assinam, serão instruídos na hora do culto em espanhol, e aí também darão voto. E aí, à medida que forem também votando, vamos contabilizando os votos deles. A nossa votação está abrindo agora pela manhã e se estenderá até o culto das 18 horas, quando será aí o último momento de votação. Daremos também as instruções. Na chegada, os irmãos já assinarão a lista de presenças. Vamos orar por nossas crianças. Vamos pedir que Deus as abençoe, fale ao coração delas, e que Deus abençoe a aula, que Deus também as abençoe no ensaio e na Páscoa. Uma linda cantata aqui, que as crianças trarão à igreja, ministrarão à igreja. Vamos orar? Pai, abençoa nossos filhos e filhas. Derrama sobre eles unção, poder, graça. Abençoe a lição que será ministrada a estas crianças agora. Ó Deus, que seja marcante para a vida delas, que elas entendam o Evangelho, que elas creiam no Evangelho desde cedo, que elas se convertam desde cedo, Pai. Livra das influências do mal, do mundo, livra das influências equivocadas, Deus, e que a Tua palavra se implante no coração delas. Usa cada professor, professora, dá a eles muita graça no transmitir Teu Evangelho, e abençoe esse tempo das nossas crianças. Abençoa-nos agora na leitura e meditação em Tua palavra. Abra nosso entendimento, faz nosso coração, Pai, repleto, cheio, pleno da Tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vai lá. Tchau. Vamos lá. Salmo 139, então. Vamos ler? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao seu fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os inimigos contra os teus inimigos falam malícia. E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Vamos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso, não é? É um salmo extraordinário, e ele canta, ele ora, ele declara, ele processa dentro do coração para vivenciar bem os atributos de Deus. Ele vivencia, ele traz para a sua vida a realidade de quem Deus é, afirmando os atributos de Deus, e são vários atributos de Deus afirmados no Salmo. Como o nosso tempo aqui de manhã também é mais sintético, hoje temos até assembleia e somos bons presbiterianos, vamos falar de quantos? 3, não é? Nós vamos fazer esse conjuntozinho bem conhecido nosso. Ele fala aqui dos atributos divinos, quero falar 3 deles. São os 3 pilotos, os 3 que são de fato o eixo do Salmo. Ele começa o Salmo já afirmando a onisciência de Deus. O Deus onisciente é o Deus do Salmo 139. É o Deus de Davi. Ele percebe, ele reconhece, ele entende, ele percebe por revelação divina quem é Deus. E ele, olhando para os diversos deuses, olhando para as várias divindades dos povos ao redor, olhando todo aquele cenário de paganismo típico do mundo antigo, ele percebe, Deus não é como Baal, Deus não é como Dagon, Deus não é como Moloque, Deus não é como esses deuses aqui. Ele percebe, há uma distinção, há uma particularidade desse Deus, que nenhum outro ser no universo alcança. Esse Deus é onisciente, esse Deus vê tudo, esse Deus sabe tudo, esse Deus escuta tudo. Ele é onisciente. Ele canta aqui no Salmo, ele enaltece aqui no Salmo a onisciência de Deus. Ele diz, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto de longe, penetras os meus pensamentos. De longe, ele diz, o Senhor entra, o Senhor enxerga a minha mente, Deus enxerga os meus pensamentos. Nenhuma divindade tem esse atributo, que é um atributo exclusivamente de Deus. Enxergar pensamentos, escutar pensamentos. As crenças típicas daqueles dias era que haviam divindades, elas eram normalmente locais.
Então, normalmente, uma divindade sabia de tudo que se passava dentro de seu território, ou no seu monte, no seu templo, e as mais poderosas na sua cidade. Entrou nos muros da cidade, aquela divindade, de alguma forma, percebia, né, as intenções das pessoas, mas não escutavam pensamentos. E Davi diz aqui, de longe, ou seja, eu não preciso estar no templo, de longe, esse Deus já me conhece, esse Deus já me vê, esse Deus já me percebe, esse Deus me entende, esse Deus me discerne, esse Deus enxerga quem eu sou, o que eu faço, esse Deus percebe o que eu falo, antes que a palavra me chegue à boca, Ele já sabe o que eu falarei. Esse Deus sabe o que eu penso, esse Deus sabe o que eu sinto, esse Deus conhece as minhas raivas, os meus medos, esse Deus conhece as minhas dúvidas, esse Deus conhece as minhas inquietações, esse Deus conhece as minhas mazelas, Ele conhece os meus pecados, Ele conhece as minhas intenções mais profundas e me julga à luz delas. Agora, o espantoso é que Davi não enxerga isso em tom de retaliação, em tom de reprimenda. Ele enxerga isso com liberdade. Possivelmente, ninguém que está aqui te aceitaria plenamente se soubesse tudo o que você pensa e sente. Fala a verdade. Todo mundo aqui ia falar, hein, sai fora. Isso aí? Você pensa isso? Disse que nós pensamos cerca de 10 mil pensamentos por dia. A média aí, o montante de 10 mil pensamentos. Quantos dos 10 mil são proveitosos? Fala a verdade. Tem uns que têm a cabeça que parece que são 60 mil, não é? Cabeça. Mas fala a verdade. Se todo mundo aqui, se nós projetássemos aqui no telão todos os teus pensamentos, todos os seus pensamentos, todos os sentimentos que você tem. Se nós colocássemos ali, você entrou e aí tem um equipamento, um scanner cerebral, e ali o scanner capta tudo o que você pensou e projeta tudo na tela. Já ia começar a dar tapa entre a mulherada. Aqui uma chegava e dizia, que vestido ridículo aquele, não é? Todo mundo escuta, olha, meu Deus do céu, quem que arrumou essa mulher hoje, não é? Que cabelo é esse? Ia dar confusão. E quando Deus não permitiu que nós enxergássemos, escutássemos os pensamentos uns dos outros, foi um ato de misericórdia divina para que a vida fosse viável, não é? Porque se não fosse isso, não seria. Mas, queridos, nós estamos falando de alguém que é santo, que é poderoso, que é pleno, que é perfeito, que é puro. Estamos falando de um Deus supremo, de um Deus perfeito, mas esse Deus penetra, esse Deus entra na minha mente, no meu coração, esse Deus enxerga a minha alma, esse Deus me discerne, sabe quem eu sou na minha solidão do travesseiro da minha casa, sabe quem eu sou andando pela rua, trabalhando, esse Deus me vê o tempo inteiro e sabe exatamente quem eu sou, e esse Deus me aceita, me recebe, esse Deus me acolhe, esse Deus me ama, esse Deus se interessa por mim. Tem duas verdades aqui no texto, na afirmação da onisciência de Deus. A primeira delas é, você não pode se esconder de Deus. Você não pode disfarçar. Você não pode dissimular. Você não consegue fingir diante de Deus. Você não consegue, diante das pessoas até conseguimos, projetar uma imagem de bom sendo mal. Projetar uma imagem de quem gostou, não gostando. Mas diante de Deus não tem jeito. Diante de Deus, você está completamente nu. Você está completamente exposto, exposta. Você é completamente visto. É a primeira verdade. A segunda, você é aceito, apesar de ser visto, reconhecido, conhecido. Davi não canta a onisciência divina com desconforto. Ele canta a onisciência divina com pleno conforto. Ele só diz,
tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, mas ele não se sente invadido, não se sente recriminado, não se vê rejeitado, não se vê odiado. Ele se percebe amado e aceito por um Deus que é onisciente. Que liberdade isso nos dá a oração, irmãos. Você não precisa fingir, você não precisa dissimular, você não precisa decorar uma oração bonita para impressionar Deus. Você pode orar como, por exemplo, o Salmo 137, que o pastor Tom pregou aqui, que é uma oração imprecatória, que é uma alma azeda, que é uma alma amargurada, mas o salmista abre a alma amargurada diante de Deus, derrama no altar de Deus sua oração, revoltado, doído, azedo, e Deus trata o coração do adorador. Deus te recebe, apesar de quem você é. Segundo, ele revela um Deus onipresente. Ele fala da onipresença de Deus. Ele diz que Deus é onisciente. Deus te vê, Deus sabe, Deus te percebe, Deus sabe suas intenções, seus pensamentos. Você pode fazer uma coisa boa com uma intenção má, e Deus sabe que foi com uma intenção má. Você pode fazer uma coisa ruim com intenção boa, Deus sabe a sua intenção, e Deus te julga, e Deus te amou, e Deus te aceitou pela graça, mesmo sendo Ele onisciente. Segundo, Deus é onipresente. No Salmo, ele diz, Deus é onipresente. Ele diz, olha, o Senhor, a palavra não chegou à boca, o Senhor já conhece, o Senhor me cerca por detrás, por diante, põe a mão. Aí ele diz, esse conhecimento é maravilhoso, esse Deus está por detrás, está por diante. Aí ele pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Onde me esconderei de Deus? Se eu subo até o céu, Ele está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, se eu vou àqueles lugares profundos do Oceano Pacífico, 11.000 metros de profundidade, nem a luz solar chega naquele lugar. Ele está dizendo, o mais profundo abismo, Deus está lá. Deus está lá no profundo abismo. Se ele diz, eu tomo as asas da alvorada e vou até os confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra é que me sustenta. Se eu me escondo no escuro, Ele me enxerga no escuro. E aí ele diz, luz e trevas para Deus é a mesma coisa, porque antes de Deus dizer, haja luz, Deus já existia, Deus já vivia, Deus já se movia. Deus não precisa de luz para enxergar. Deus é quem criou a luz, Deus é quem chamou a luz à existência. Então a própria luz é criação de Deus e Ele não depende dela. Ele enxerga no escuro, Ele te vê em qualquer lugar. Mas um contraste com as divindades daqueles dias. As divindades enxergavam ou habitavam, moravam em seus montes, estavam restritas às suas cidades. Mesmo o Baal que você lê na Bíblia, Baal não é uma única divindade, tem Baal Berite, Baal Texube. Você tinha vários tipos de Baal, porque eram várias divindades. Baal é um termo genérico, quer dizer Senhor. Eram várias divindades chamadas de Senhor, mas eram divindades locais. Elas se restringiam a uma cidade, fora dos muros da cidade, fora da extensão geográfica da cidade. Aquelas divindades não dominavam, aquelas divindades não viam, aquelas divindades por algumas vezes nem podiam socorrer. Tinha-se que ir ao monte delas para falar com elas. Agora Davi apresenta um Deus que está em todo lugar, um Deus que está no alto do monte, um Deus que está no profundo do abismo, um Deus que está no horizonte mais distante, um Deus que está no leste, um Deus que está no oeste, um Deus que está no sul, um Deus que está no norte, e isso simultaneamente, isso ao mesmo tempo, um Deus maior do que a distância entre norte e sul, um Deus maior que a distância entre leste e oeste, um Deus maior que a distância entre o lugar mais alto e o lugar mais fundo. Esse é um Deus onipresente, um Deus que está em todo lugar. Você já pensou nisso? Um Deus que vai com você onde você for.
E quando você está sozinho naquele quarto, deitado no teu travesseiro, tomado de lágrimas, tristezas, dores, decepções, este Deus está lá no teu quarto sozinho. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que te vê em secreto. Olha só, onde o pai está, lá no teu quarto, onde você está sozinho, trancado, ele te vê, ele te enxerga. Lá no metrô da Sé, milhares de pessoas andando para lá e para cá, ele te enxerga entre aquelas milhares de pessoas. Nesse São Paulo, nessa grande São Paulo, 20 milhões de pessoas, ele te enxerga. Nesse planeta imenso, 7,4 bilhões de pessoas, ele olha, te vê, sabe o teu nome, sabe o teu endereço e te vê sozinho lá no teu quarto. Esse é um Deus grandioso. Ele te enxerga. Ele te vê em todo lugar. Ele te acompanha em todo lugar. Ele te assiste em todo lugar. Você pode orar em qualquer lugar, que esse Deus estará lá com você te ouvindo. Que são essas verdades? Você não pode fugir da presença de Deus. Guarde isso comigo. Você pode falar até para você mesmo assim: eu não posso fugir da presença de Deus. Pode falar para você: eu não posso fugir da presença. Não tem como. Não dá para se esconder. Não dá para fechar a cortina e pecar porque Deus não verá. Não dá para fechar a porta do quarto e mentir, porque Deus não verá. Não, Deus te verá em todo lugar, onde você estiver. Você não pode se esconder de Deus, você não pode se distanciar de Deus, você não pode se afastar de Deus, porque se você sair do norte para se afastar de Deus e fugir para o sul, quando você chegar lá, Ele já estará lá. E aliás, estará em toda a trajetória de norte a sul que você fizer. Não é? Já pensou você fugindo, você sai correndo de Deus aqui, quando você passa ali, Deus fala: oi? Você corre, passa lá, oi? E quando você chegar, cheguei, será que Ele me viu? Ele já estava aqui, ó. Não tem como fugir dEle. Você não pode fugir de Deus. Mas a verdade confortante não é essa só. Essa é. Mas se fosse assim: eu não posso fugir de Deus, e Deus estivesse irado comigo, e Deus quisesse me julgar, me condenar, aí seria terrível, não é? Porque Deus é um ser de quem eu não posso me esconder, Deus é um ser de quem eu não posso fugir, e Ele quer me pegar, Ele quer me tomar e me lançar no inferno. Não, a outra verdade é: você não precisa fugir de Deus. Aí você pode dizer para você mesmo: eu não preciso fugir de Deus. Porque na sua onisciência, Ele já me viu, já me conheceu e já me aceitou. Então, eu não preciso me esconder dEle. Eu não preciso me esconder de Deus, não há razão. Eu não preciso ter medo de Deus, eu não preciso desconfiar de Deus, eu não preciso me proteger de Deus, eu não preciso me defender dEle, porque Ele não está contra nós, Ele está a nosso favor, Ele desceu do céu até nós, por amor a nós. Eu não preciso fugir de Deus, Ele veio ao meu encontro, por amor, graça e misericórdia. Terceiro e último, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Aí você já sabe o outro atributo nessa tríade aqui, não é? A onipotência de Deus. O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que está em todo lugar, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Aí ele começa a descrever a criação. Ele diz: olha, trevas e luz são a mesma coisa, o Senhor vê no escuro, vê em qualquer lugar, não dá para fugir da tua presença, eu nem preciso. Por quê? O Senhor me formou no interior, o Senhor me teceu no seio da minha mãe. E ele louva a Deus, dizendo: graças te dou, porque de forma assombrosamente maravilhosa, de uma forma assombrosamente maravilhosa. E a expressão hebraica, yaré, é exatamente isso. É algo que dá medo, é algo que espanta, que é algo que assusta. Ele diz:
é assombroso, é espantoso, é assustador a maneira como o Senhor gerou a vida. Quando você olha para o corpo humano, você tem aqui, cerca de 30 trilhões de células. Você pensou nisso? Você consegue contabilizar 30 trilhões de células? Tem aí no seu corpo. E tudo bonitinho, harmonioso, funcionando aí. Isso não é assombroso? Quando você olha o funcionamento da visão, a luz que entra, passa pelo nervo óptico, vai ao cérebro, se transforma em imagem. A vibração que bate no ouvido, vai lá naquele martelinho dentro do poço, com líquido, aí vibra, e essa vibração desse martelo naquele líquido transforma num som, vira harmonia, vira tom, vira métrica musical, vira uma melodia linda que você canta, vira uma voz doce que você escuta. Isso não te espanta? Isso não te assusta? Como quando você é tocado e num raio a informação vai ao cérebro e volta, e você sente, você reage. Isso não te espanta? A maneira como funciona o teu organismo, a maneira extraordinária como você foi formado, e de repente tem um ser lá dentro de uma mulher que vai crescendo dentro dela, e de repente sai um outro ser que vê, que ouve, que enxerga e que se desenvolve milhões, bilhões, bilhões de neurônios, um pulso eletroquímico que vira razão, que vira poesia, que vira raciocínio, que vira definição de conceitos, que vira literatura, que vira diálogo, conversa, que vira emoção, que vira sentimento. Gente, isso é maravilhoso, isso é espantoso, isso não é resultado do acaso, isso não é milhões e milhões e trilhões de anos de evolução espontânea. Isso é obra soberana, gloriosa, engenharia maravilhosa do Criador. Isso me espanta, isso me deixa maravilhado diante do Senhor. Ele é poderoso demais. Olha o que Ele fez, olha a obra dEle. E nós estamos falando do homem, fora o planeta onde estamos, fora o sistema solar ao qual a Terra pertence, fora a galáxia a qual o nosso sistema solar pertence, fora as milhares e milhares de galáxias que nem sabemos quantas são exatamente, fora o universo inteiro. E já tem a turma que fala de multiverso, não é universo. Seriam vários universos. É uma teoria da astrofísica. Você já pensou nisso tudo? Se tudo isso é maravilhoso, se o corpo humano é maravilhoso, se uma pétala de rosa é algo maravilhoso, se uma gota de água é algo maravilhoso que dá para estudar anos e anos e anos sem chegar a plenas conclusões de tudo que está ali. Há um tempo atrás eu li uma pesquisa de um cientista americano chamado Scott Munick. Ele ficou 30 anos estudando o rabinho da bactéria. Já pensou? O sujeito ficou 30 anos estudando o rabinho da bactéria. Olha o tamanho que é uma bactéria. Dentro de um rabo de uma bactéria, chama flagelo, existe informação para estudar 30 anos. Imagina o universo inteiro. Agora, imagina o poder e o tamanho do Deus que criou todas essas coisas. Quando Isaías diz que ele mediu o universo a palmos, que para nós parece infinito, mas Deus olhou e disse assim: 3 palmos. Esse oceano imenso, que Isaías disse para ele, é uma gota que cai de um balde. É o tamanho desse Deus, é o poder desse Deus. É o Deus que criou o universo, é o Deus que criou as galáxias mais distantes, é o Deus que criou céu e terra, é o Deus que criou lua, sol e estrelas, é o Deus que criou montanhas e mares, é o Deus que criou florestas, animais, flores, plantas, é o Deus que te criou. E esse Deus, diz o texto, Ele te entreteceu. Esse Deus artesanalmente, esse Deus soberanamente, cuidadosamente, detalhisticamente
teceu você no seio, no útero da tua mãe. Ou seja, esse Deus te conhece antes de você vir a existir. E no poder desse Deus é que Ele te criou. E agora você acha que esse Deus não pode cuidar de você, que esse Deus não pode te sustentar, que esse Deus não pode te guardar, que esse Deus não pode te iluminar, que esse Deus não pode pegar você e da salvação te conduzir até a consumação e te salvar de forma viva e eficaz. Você ainda vai ter medo, você ainda terá desconfiança, você ainda terá insegurança, você ainda terá ansiedade, você ainda terá essas paranoias da vida, ou você descansará a tua alma poderosamente nas mãos desse Deus? Eu vou descansar. Porque se esse Deus é tudo isso, para que eu vou me estressar, gente? Para quê? O Deus que fez os pássaros, as aves, os peixes, esse Deus é onipotente, é todo poderoso. Ele conhece, Ele sabe, Ele vê, Ele formou os ossos, não foram encobertos, Ele fez todo o processo. Quando você era a substância ainda informe, quando você era o ovo, o espermatozoide fundiu com o óvulo, formou aquele ovo, era uma substância, não tinha forma, não tinha braço, não tinha perna, não tinha olho, não tinha ouvido. Mas Deus já viu e disse: Antônio, Maria, Débora. Deus olhou aquela substância informe e disse: Marcos, já sabia seu nome, já te via, e você veio à existência pelo poder dEle. E se você veio à existência pelo poder dEle, você será sustentado. Ele diz: oh Deus, isso é precioso demais. Seus pensamentos, os conceitos, a teologia, a definição de quem o Senhor é, as verdades sobre o Senhor, são muitos. Eu poderia somar. É como a areia do mar. Não terminaria nunca de contar. Não terminaria nunca. Por isso que ele termina dizendo: Senhor, os inimigos. Senhor, o diabo. Senhor, os perversos. Meu irmão, minha querida irmã, descansa teu coração, porque o Deus Todo-Poderoso, a seu tempo, trará o juízo sobre os ímpios, trará o juízo sobre Satanás. E Ele, assim como criou, é poderoso para governar, é poderoso para cuidar da criação. Assim como é o Criador, é o provedor. Por isso que aqui tem um monte de atributos de Deus: o Criador, o provedor, mas nós só estamos falando de 3. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Vamos falar juntos? Deus é onisciente. Não, você vai falar forte, é uma verdade boa, não é não? Vamos lá? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Glórias a Deus, porque nos vê, nos ama, cuida de nós e nos sustenta. E louvado seja Deus. Amém?